Abra comigo a sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth é depois de Juízes. Capítulo 1, o versículo-chave é o versículo 16. Glória a Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo falar conosco nesta noite, né? Vamos deixar esse ambiente sensível para o Espírito Santo habitar no nosso meio. Eu recebi a primeira ministração de Apocalipse capítulo 3, verso 19, que Deus corrige, o Pai corrige o Filho que ama, e eu sei que o Senhor me ama, por isso que Ele tem colocado pessoas na minha vida para me corrigir, porque Deus não quer um filho desobediente, Deus não quer uma mulher desobediente, Deus não quer uma pastora desobediente, uma esposa desobediente. Deus quer uma mulher que obedeça, que anda nos caminhos dele, e Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para nos corrigir. O nosso dever é tomar posse da vitória e orarmos o Senhor e agradecemos a Deus por tudo que Ele tem falado conosco. Ruth capítulo 1, versículo 16, diz assim para mim. Amém? Amém. Disse, porém, Ruth: não me insista para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor a outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Senhor, neste momento ouvimos da parte do Senhor esta palavra que veio do céu para nossas vidas. Muitos, Senhor, usam esse texto de Ruth, capítulo 1, versículo 16, versículo 17, até mesmo para colocar, Senhor, num convite de casamento. Eu mesma, minha primeira cerimônia matrimonial, o casal usou, ó Pai, esse versículo. Ó Deus Todo-Poderoso, quantas pessoas acham bonito, acham lindo esta palavra, mas na hora de colocá-la em prática, não tem força, não coloca. Mas nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, aplicando esta palavra em nossas vidas, porque nós precisamos, ó Pai, aplicá-la. Nós precisamos ouvi-la, nós precisamos aplicá-la, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor nos chamou. Aonde Jesus quiser que nós vá, nós temos que ir. Nós temos uma aliança, um comprometimento com a obra do Senhor. E neste momento, Deus, nesse fim de ano, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E o Senhor nos deu essas 3 campanhas nesse final de ano, é para que nós crescêssemos em graça e conhecimento. E nós temos crescido. Ainda falta muito ainda nós crescermos, porque quanto mais nós demorarmos dar lugar para o Senhor, Pai, mais vai ficando difícil. Mas quanto mais nós abrirmos o nosso coração e receber do Senhor, mais fácil vai ficando de conduzir o nosso ministério, a nossa vida, a nossa família. Nós temos que estar atentos, Senhor, para ouvir a Tua voz. E nesta noite, o Senhor nos traz aqui o texto desta mulher, Ruth, uma moabita, uma mulher, Senhor, que não tinha nada a ver, mas ouviu as coisas que o Senhor fizera, assentou no seu coração e assumiu o chamado, e assumiu o seu posicionamento diante do Senhor. Eu sou por nascimento, eu sou moabita, mas eu nasci de novo.
Eu sou agora uma mulher de Deus. Eu não posso mais tomar as decisões que eu tomava antes. Agora, se eu me sentisse uma moabita, eu voltaria para minha casa como a minha concunhada. Mas eu já não sou mais uma moabita. Foi me apresentado um Deus que eu tenho que estar com Ele em todos os momentos. Em todos os momentos. Não é porque o meu marido morreu que eu tenho que voltar para trás. Não, agora eu estou na presença de um Deus que me sustenta, que me governa, que me guia. E eu não vou abrir mão desse Deus. Pai, é isso que Ruth nos ensina. Ela aceita o Senhor. Veio um momento de dificuldade, veio um momento de luta, ela não desiste. Ela continua avante. E é o que eu quero ser, meu Deus. E é o que eu preciso ser, em nome de Jesus. Amém. Ruth, campanha de oração. As 3 grandes mulheres da Bíblia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Ruth, campanha de oração. As 3 grandes mulheres da Bíblia. Próximo. Ruth, capítulo 1, verso 16. A palavra de Deus nos fala assim: porém, Ruth, não me insista para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei, aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Ruth não era uma israelita, mas ganhou um lugar entre o povo de Deus, por sua dedicação a Deus e seu amor à sua sogra. Ela abandonou sua casa e a família para servir a Deus, trabalhadora e respeitosa. Ruth conquistou o coração de Boaz e foi bisavó do rei Davi. Glória. Aleluia. Suas principais características são leal, dedicada e trabalhadora. Leal. Por que ela foi leal? Ruth poderia ter ido para a casa de seus pais, de voltar para a terra de onde nasceu, quando seu marido morreu. Mas ao invés disso, decidiu ficar ao lado de Noemi, sua sogra. Dedicada e trabalhadora. Por que Ruth foi uma mulher, é uma das principais características dela? Dedicada e trabalhadora. Por quê? Vendo a oportunidade de trabalhar no campo e trazer sustento para si mesma e sua sogra, Ruth foi trabalhar debaixo de um sol sem reclamar. Aleluia. Vejamos na palavra os principais textos bíblicos sobre a vida de Ruth. Amém, igreja? Amém. Deixa o Espírito Santo falar com você. Até aqui, uma pequena introdução do que foi Ruth. Ruth era uma moabita, diga amém. Amém. Nós concordamos com isso. Certa vez, o povo de Israel estava passando por luta, estava passando por dificuldade. Então, o pai de família, o marido de Noemi, com seus 2 filhos, ali ele toma a decisão de abandonar, de sair de Israel, de sair do povo aonde ele estava residindo e ir procurar uma cidade para sustentar a sua casa. A igreja estava passando por luta, a igreja estava passando por dificuldade. Ao invés de Abimeleque dobrar o joelho e clamar ao Senhor, Abimeleque tomou a decisão mais favorável. Muitas vezes é o que nós fazemos. Deus manda nós orarmos, Deus manda nós jejuarmos,
e às vezes nós tomamos decisões como o Abimeleque tomou. E quando nós tomamos a decisão errada, as consequências, logo na frente a gente vai ver a consequência. Realmente no campo de Moabe havia muito mantimento, mas não havia Deus. É melhor nós ficar na presença de Deus e não ter nada, do que estar num lugar que tem tudo e não ter Deus. Aleluia. Lá na cidade dos Moabitas, tinha tudo. Tinha fartura, tinha riqueza, tinha boa comida, mas não tinha o Deus verdadeiro. É melhor nós ficar num lugar aonde tem Deus, aonde tem Jesus, aonde tem o Espírito Santo, do que estar num lugar que é onde tem tudo, mas não tem a Trindade. Glória. É melhor. Por quê? Porque o próprio texto vai nos mostrar, não só nesse texto, e outros textos bíblicos. Aquele filho pródigo, ele estava na presença de Deus, o pai dele representava Deus, ele estava na casa do pai dele, tinha segurança do pai dele, mas ele desistiu de pegar tudo que ele tinha e ir para o mundo. E ir viver a sua vida. E na onde é que ele foi, não havia a presença do pai. Não havia a presença de Deus. Que tanto que o dinheiro acabou e ele desejou comer a lavagem do porco. Mas aí ele lembrou, os empregados de meu pai, os empregados, porque aquele que é empregado na casa de Deus é tratado como rei, é tratado como rainha. Ele lembrou, os empregados de meu pai têm que comer do bom e do melhor. Eu vou voltar para trás e vou dizer: pai, pequei contra Deus e pequei contra o Senhor. Aleluia. E não sou digno de ser chamado teu filho. E ali, por quê? Porque na casa do pai dele havia uma autoridade. Pode não ter o que ele queria, mas havia autoridade. Uma autoridade. E quando nós estamos debaixo de autoridade, irmãos, é bênção na nossa vida. Ele saiu da cobertura. Ele saiu da cobertura. O pai continuou no mesmo lugar. Ele saiu. Deus continua no mesmo lugar, abençoando da mesma forma, abrindo porta onde não tem parede, do mesmo jeito. Mas nós que decidimos sair da cobertura de Deus, nós temos que decidir permanecer debaixo da cobertura do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Então, é isso que Ruth faz. Aí, Abimeleque pega a sua esposa, pega os seus 2 filhos, vai para Moabe. Está vivendo muito bem, mas diz a palavra que Deus toma Abimeleque. Ele desce a sepultura. Ali, ele desceu na sepultura e fica os 2 filhos. Noemi, passa-se o tempo, os 2 filhos se casam com mulheres moabitas, como nós sabemos dos textos. Uma era Ruth e a outra era Orfa. Passa-se um tempo, os 2 filhos de Noemi morrem. Aí Noemi fica sabendo que o povo de lá na sua terra clamou ao Senhor, buscou o Senhor o visitou, o Senhor começou a abençoar o plantio, começou a abençoar tudo. É assim que acontece conosco também. A partir do momento que nós tomamos a decisão de buscar o Senhor, de arrepender dos nossos pecados, o Senhor derrama bênçãos sobre nossas vidas. Por quê? Não é o Senhor que parou de derramar as bênçãos. Nós decidimos voltar para ficar debaixo da cobertura de Deus, que outrora nós tínhamos saído, com a nossa ignorância, com o nosso eu, com a nossa falta de humildade, que nós não queremos perdoar, nós não queremos redimir. E eu falo, é difícil, não é fácil não, mas não, eu quero. E eu quero ficar debaixo da cobertura, porque debaixo da cobertura, irmãos, nós só temos bênção. Amém? Amém. E aí Ruth, aí Noemi fica sabendo que Deus estava dando vitória para o povo. Lá na sua terra, ela fala assim: minhas filhas, voltam para a casa de vocês, porque vocês não teve filhos, então ainda há tempo de vocês arrumar um bom casamento. Eu não tenho como eu arrumar um marido agora e ter filhos para dar para vocês casar. As mulheres choraram e ela insistiu novamente. Aí Orfa se despediu e voltou para casa. Mas algo tinha mudado dentro de Ruth. Jesus. Ela abriu o seu coração para Deus, para o Deus de Noemi, o Deus que ela ouvia ser pregado dentro daquela casa. Que é isso também que nós precisamos fazer. Por mais que Noemi estava desacreditada, por mais que aquela família estava no lugar errado, eles pregavam a Deus, porque não tem como uma pessoa se converter sem ouvir falar de Deus.
Aquela mulher não tinha acesso às coisas de Deus, mas ela teve acesso a ouvir as histórias, as pregações, os feitos de Deus, o que Deus tinha feito com o povo de Israel. Aquela mulher moabita, ela teve a oportunidade, juntamente com Orfa, ela teve a oportunidade, as duas junto, comer do mesmo maná, da mesma mensagem, mas uma toma decisão: eu quero esse Deus na minha vida. E quando teve a oportunidade dela conhecer a terra do Deus que Noemi pregava na mesa de refeição, que o seu marido pregava, ela não mediu esforço. Mesmo que eu tenha que ficar solteira pro resto da minha vida, eu vou pisar na terra. Pastor, está escrito na Bíblia? Não, mas ela tomou decisão. Porque só quem toma decisão é porque quer conhecer o Senhor, quer desfrutar das coisas de Deus. E ela toma a decisão de ir com a sua sogra, porque é com a sua sogra que eu vou conhecer esse Deus verdadeiramente, é que eu vou estar com Ele. E ela vai com Noemi. Ela não sabia o que ela na presença de Deus, irmão, nós enfrentamos luta, nós enfrentamos prova. Como Ruth enfrentou, ela teve que trabalhar debaixo do sol, ela teve que fazer algumas coisas. Ali enfrentou intriga da cidade, o povo ia falar mal dela, mas ela falou assim: uma vez que eu estou com esse Deus, eu não largo. Olha, e falou mesmo, e falou com Noemi, por favor, não me insista, para de insistir, eu não saio, eu não largo. Pode estar difícil, você comer pedra, eu vou comer pedra com você. Você comer pão seco, eu vou comer pão seco com você. Porque quando a gente está com Deus, igreja, quando a gente está com o Senhor, não importa a luta que a gente está enfrentando, a gente fica com o Senhor, a gente não desiste. Vejamos agora os textos bíblicos sobre a vida de Ruth. Amém, igreja? Amém. Deixa o Espírito Santo falar com você através da palavra. Amém. No nome de Jesus. Amém. Em Ruth capítulo 1, versículo 4, as quais tomaram para si mulheres, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E nesses 10 anos, eles não tiveram filho, nenhum dos dois filhos de Noemi. Deus fechara a madre. Ruth não era estéril, né? Ruth não era estéril, mas Deus não permitiu que eles dessem a luz. Deus não permitiu que Ruth desse a luz no campos de Moabe. Como Deus viu que de tudo aqueles rapazes não tomaram a decisão de voltar para a terra deles, que eu acho que se eles tivessem voltado, eles estariam vivos, ia ter filhos ali dentro da vontade de Deus. Quando Deus viu que de tudo, que Deus sabe todas as coisas, que passasse o tempo que passasse, eles não queriam voltar para a presença, para a cobertura de Deus, Deus tomou. E Deus fechou a madre daquelas mulheres. Porque Ruth não era estéril, igreja. Aleluia. No final a gente vai ver. Ela não era estéril, a palavra não fala que ela era estéril. Mas ela, durante 10 anos casada com aquele homem, não teve filhos. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então, depois, a cabo de 10 anos, quando Deus viu que aqueles homens não tomaram a decisão de voltar, já eram homens maduros, casados, já estavam com família, não voltaram para a presença de Deus, não tomaram a decisão de voltar para a terra aonde Deus queria que eles estivessem, porque Deus tinha plano naquela casa. Deus toma os 2 filhos de Noemi. E aí, quando Deus toma os 2 filhos de Noemi, a palavra do Senhor vai nos dizer que Noemi despede elas, mas aí elas choram. Porém, Ruth se apegou a ela. Ruth se apegou à sua sogra, não por causa da sua sogra, mas por causa da presença de Deus. Aleluia. Versículo 16, disse porém Ruth: não me insista para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei,
eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e a outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Agora, a Moabita, que não era crente, ela prega agora para Noemi. Olha, Noemi, o negócio é o seguinte, você não vai dizer não, mas eu vou dizer para você essas palavras. E ela prega a palavra, que aí, que a palavra do Senhor vai dizer, que Noemi então permite que Ruth segue ela. Próximo versículo. Ainda no versículo 22 do capítulo 1, assim Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Então elas voltam, Noemi para de insistir, depois que Ruth prega para ela, ó Noemi, o negócio é o seguinte, ó, aonde você for eu vou, o teu povo é o meu povo, e para acabar, o teu Deus é o meu Deus. Aí que Noemi caiu a ficha e falou assim, então tá certo. Lá, então tá, beleza. Aí no versículo 22, as duas chegam então em Belém, no princípio da colheita das cevadas. Agora o versículo, capítulo 2, versículo 2, e Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo, e apanharei espiga atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. Aqui, ponto. A palavra do Senhor vai nos dizer que naquele tempo, aleluia, as viúvas, elas tinham o direito de ir no campo onde estava sendo feita a colheita, e aquilo que caísse, é a palavra de Deus, que caísse no chão, era proibido de ser catado. Então os segadores, eles tinham que colher o trigo e segurar na mão. Se caso aquele fecho que tivesse na mão deles caísse no chão, era proibido por lei apanhar, porque aquele que caiu no chão era para os órfãos, viúvas, para se alimentar. Então por isso que fala que ela vai atrás dos segadores, aquilo que caía no chão, só que caiu no chão. E elas também eram proibidas de pegar do pé. Do pé era para o dono, mas o que aí caísse no chão pertencia os órfãos, as viúvas, para catar. Então ela fala, Noemi, as duas eram viúvas. Noemi era viúva do seu marido e Ruth também era viúva. E Ruth vai trabalhar para trazer o alimento. Fica aí, minha sogra, eu vou trabalhar. E ela disse, vá, minha filha. Próximo. E ela foi trabalhar para trazer o sustento. Quando o marido morresse, o filho ficava responsável, o filho homem, para ajudar no sustento da sua mãe. Ele assumiu o papel do seu pai. Agora a Noemi está sozinha, mas Deus colocou uma outra mulher, que como no final do texto do livro de Ruth, as mulheres daquela cidade vão reconhecer, esta mulher é para ti melhor do que 10 filhos. No versículo 8, então disse, de capítulo 2, então disse Boaz a Ruth, ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Então quando Ruth começa a ir a trabalhar, ela dá a sorte de cair no campo de um remidor, porque o livro de Ruth fala que é o Jesus como o nosso remidor, que vem para nos resgatar dos danos da morte, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Então ali, a palavra do Senhor vai nos falar que Ruth agora, ela deu a sorte de cair no campo de um remidor. E o que era remidor naquela época? Uma pessoa que podia redimir aquela família da luta, da prova que ela estava passando. Uma pessoa que ia resgatar aquela pessoa daquela situação difícil que ela estava vivendo. Como Jesus fez. Ele veio para me resgatar do dano da segunda morte. E ele fez isso. Ele é o meu remidor. Jesus é o nosso remidor. Aleluia. Então, disse Boaz a Ruth, não ouve agora, eu estou te falando para você. Boaz fica sabendo da luta de Ruth, do testemunho de Ruth, do exemplo de Ruth.
E quando ele depara que ela está no campo dele, ela vai ouvir isso. Ouve, filha minha, não vá colher em outro campo, nem tampouco passa daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. E por quê? Quando você decide ficar na presença de Deus, portas que estavam fechadas se abrem. Agora Ruth está colhendo trigo num lugar abençoado. E não só ali as portas vão se abrir para ela, de todas as maneiras. Porque uma vez que ela tomou a decisão, é sorte? Não, não é sorte. É uma decisão que a igreja toma, que leva ela a viver o extraordinário de Deus. Se eu tomo a decisão de ficar na ignorância, eu perco o casamento, eu perco o ministério, eu perco o trabalho. Mas se eu tomo a decisão de mudar de história, de mudar de vida, e eu ser orientada pela palavra de Deus, eu vou crescer no meu trabalho, o meu casamento será abençoado, o meu ministério será abençoado, e aonde as plantas dos meus pés tocar será abençoado, igreja. É fato. Por quê? Deus quis abençoar Ruth? Não, porque Ruth tomou uma decisão. Ela ouviu de Deus, como eu ouvi o Zé Paulo pregando aqui nesta noite. Eu tomei a decisão do que a palavra me orienta, e eu vou seguir o que a palavra disse para mim. Eu não vou me ignorar, porque todas as pessoas que ficam ignorantes perdem a bênção. Mas quando eu ouço a palavra de Deus, mas você é pastora, você vai ouvir o outro irmão? Não, eu vou ouvir, porque é Deus falando na terra comigo. É Deus falando com você. E isso vai gerar bênção na minha vida. Ruth ouve a pregação, ela toma a decisão. Ela não esperava que isso ia acontecer, ela só tomou a decisão. O seu Deus será o meu Deus. Deus, quando você serve o Deus verdadeiro, você está em lugar certo. Portas vão se abrir. Ela vai trabalhar. E ali, ela é caminhada que nem eu fui trabalhar. Imagine eu e Ruth. Eu cheguei nessa cidade, eu tomei a decisão, eu vou fazer a obra do Senhor, eu vou ficar, está difícil, mas eu vou ficar. Eu fiquei trabalhando 9 meses no 10º. Por uma obra e graça de Deus, aquela porta se fechou, que não abria para decreto nenhum. Mas eu estava insistindo que aquela porta abrisse. E Deus abriu uma outra porta, e nessa porta eu vou completar 8 anos. E eu só tenho bênção para contar dali. E ontem, hoje, eu tive a oportunidade, nesses 2 dias, de testemunhar as bênçãos que o Senhor fez dentro desses 5 anos em que eu estou naquele local, na portaria. As portas que Deus abriu, as bênçãos que Deus fez na minha vida, eu pude testemunhar. Pessoas no domingo e ontem 2 pessoas. Eu não sei se elas vão voltar para me ouvir mais, mas foi o testemunho. As bênçãos de Deus. E eu deixava bem claro, olha, tudo isso foi Deus. Foi o Senhor que fez na minha vida. Porque é assim que Deus trabalha. Ele é poderoso para fazer muito mais. Porque uma vez que você toma a decisão, e eu falei para Gilmar, eu vim para essa cidade debaixo de uma palavra. Aquele que abandonou Pedro, os discípulos perguntam a Jesus: e nós, Senhor Jesus, que abandonamos pai, mãe para seguir o Senhor? Jesus disse assim: olha, nesse tempo restituirei 100 vezes mais tudo que você largou por amor a mim. Nesse tempo, 100 vezes mais. E te darei a vida eterna. Mas com luta, te restituirei 100 vezes mais. Com luta, com prova. Deus não deixa ninguém enganar. Com luta e com prova, eu vou restituir tudo que você largou por mim. E depois eu te dar a vida eterna. Aleluia. Amém. E a luta que eu tenho passado. Mas o que eu tenho recebido de Deus é 1000 vezes maior. Eu não falei que é 100 vezes. É 1000 vezes maior do que o que eu deixei para trás. Nem se compara. O que eu tenho hoje não se compara ao que eu deixei para chegar, vir para o Senhor Jesus. Então, ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Versículo 21 do capítulo 2. E disse Ruth a Moabita: também ainda me disse, com os moços que tenho te ajuntarás até que acabe toda a cega que tenho. Aí nessa parte, quando Ruth chega em casa e vê aquele tanto de trigo, porque não era. Os pessoal era casca grossa.
sabe, irmão, não vai ficar por pobre. Você conhece empresa orgulhosa que não faz nada para o benefício do patrão, não faz nada, não dá uma motivação para nada. Então, tinha lugar que as mulheres iam catar, voltavam com nada para casa, porque os empregados não deixavam as coisas cair, era instruído para não deixar cair. Mas quando o Ruth chega em casa com aquele fecho de trigo, ela fica espantada. Uai, onde é que você colheu hoje? Está lá escrito, aonde você colheu hoje? Ela vai e conta o caso, e chega nesse versículo e disse Ruth, a Moabita, também ainda me disse mais coisas ainda, fica aqui com os meus bolsos, vai tirar água, vai te dar, ó, corta aí, dá para ela, entrega na mão dela, porque quando você anda com Deus, irmão, bênçãos acontecem da onde você não espera. Próximo. Ruth, aí no versículo 22, e disse Noemi a sua nora, melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. É melhor você ficar lá mesmo. Ela aconselhou. Porque Boaz, explicou que Boaz era depois ela vai explicar que Boaz era um remidor. Capítulo 3, versículo 9. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva, estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Nessa parte, a palavra do Senhor nos diz que Noemi, quando ela chega em casa com aquele tanto de trigo, Noemi aconselha ela, fica com ela. Quando acaba a cega, Boaz é parente nosso, explica a lei lá, a lei do povo de Deus. E assim, ele pode te redimir, né? Pode casar com você, pode te dar um bom negócio, só você vai ter que me ouvir. Faz o que eu estou te mandando e vai dar tudo certo. E ela vai fazer. E ela chega nesse versículo 9 do capítulo 3, ela faz o que Noemi manda ela fazer. E nesse momento, Boaz percebe que ela está próxima dele, nos seus pés, e disse ele, Boaz, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Confirmando a mensagem de domingo, nós viemos aqui para servir. Ruth está assim, eu estou aqui, eu sou sua serva, estou aqui para te servir. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque és o remidor. Próximo. Capítulo 4, versículo 5. Disse, porém, Boaz, no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Quando você lê o capítulo 3, versículo 9, quando Boaz descobre que Ruth está nos seus pés, a palavra do Senhor nos fala, aleluia, que aí ele conversa, olha, eu sou o seu remidor, mas aí eu sou um parente maior, para você entender, mas há um parente maior do que eu. Mas termina a noite aqui, de madrugadinha levantou, colocou mais trigo para ela, porque ninguém que vai para a presença de Deus sai de mão vazia. Aleluia. Ainda não resolvi essa questão, mas você não vai voltar de mão vazia. Foi para sua sogra, contou, ele falou para mim, eu vou resolver esse negócio. E foi. Ela chegou na casa da sua sogra, contou para sua sogra tudo que falou. A sua sogra disse para ela assim, Ruth, minha filha, fica tranquila, descansa, que vai estar tudo certo. É como Deus fala para você, fica tranquilo, já deu tudo certo, confia em mim. E vamos para frente. Amém. E aí, Boaz chama o parente maior diante dos anciões para fazer esse negócio. Olha, assim, você chega na sua casa e lê, que a gente não tem mais tempo. Tá aí, moço? Lê lá. Pera aí. Tá aí Noemi, tá aí Ruth, tem uma terra, você precisa comprar essa terra. E ele, eu compro essa terra. Parece que esse homem é meio ganancioso, esse parente maior de Noemi. Eu compro essa terra, mas só que se você comprar essa terra, você vai ter que casar com Ruth, e o bebê que ela tiver vai ser do nome do falecido. Ele disse, não, isso vai atrapalhar, eu passo a minha parte para você. E aí, disse, porém, Boaz, no dia em que comprares, ele foi e falou isso para o rapaz, que é o versículo 5, capítulo 4. E aí ele falou assim, não, eu não quero, não vou misturar a minha herdade, eu passo a minha parte para você. Aí eles tiraram o sapato, o chinelo,
que naquela época era assim, e fizeram o acordo. Então Boaz passou a ser o parente maior de Ruth. Próximo. E ali ele casa com ela. No versículo 10, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. Então, quando aquele parente maior não quis assumir esse compromisso diante de Deus, porque Deus tinha plano com a criança que vinha no ventre de Ruth, e não poderia ser filho biológico do marido atual, mas sim filho espiritual do marido que morreu, porque Deus tinha plano, porque naquela época era assim. Então era assim e tinha que ser assim. Tem que ser do jeito que Deus quer, da vontade de Deus, não pode ser da nossa vontade. Tem que seguir. Então, e Boaz, conhecendo a vontade de Deus, ele aceita. O filho que ela tiver é para suscitar o nome do falecido, vai ser filho do falecido. E é pronto, tem que ser do jeito que Deus quer. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Está vendo que ela não foi estéril? Deus que não permitiu. As coisas só acontecem na nossa vida quando Deus permite. Aleluia. Então, como os filhos, Malom não quis voltar para Belém, Deus não permitiu que Ruth engravidasse. Mas assim que ela casou com Boaz, porque tinha plano, propósito, Boaz assumiu o compromisso. Boaz falou assim: não, eu vou assumir o compromisso, eu vou assumir essa mulher, e o bebê que ela tiver vai ser filho, pode ser filho do outro homem que morreu, não tem importância não. Aí Deus abriu a madre da mulher, deu para ela um filho. Próximo. Agora em Mateus capítulo 5, quando você decide andar com Deus, é isso que acontece. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Entra isso aí em Mateus capítulo 1, versículo 5. Essa é a árvore genealógica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Próximo. Glória a Amém? Deus. Amém? Então eu glorifico. Se coloque sobre os seus pés, vocês que estão sentados. Feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, neste momento nós agradecemos o Senhor, porque esta mulher tomou uma decisão lá atrás, e o resultado aparece nos evangelhos, que ela entra na árvore genealógica. Uma decisão pelo Senhor muda toda a história da nossa vida. E nesta noite, ó Pai, eu vim aqui decidir pelo Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Eu vim para tomar decisão como a mulher samaritana no início do culto, que ouviu o seu filho, que tomou a decisão de sair e servir ao seu filho, e fazer a vontade do seu filho, pregar o reino do Senhor, assim como Ruth também. Deus Todo-Poderoso, misericordioso, eu aprendo com essas mulheres, e aprendo também com as cartas, ó Pai, de Laodiceia, que o Senhor pregou aqui nesta noite. Ó Deus Todo-Poderoso, é com graça e com leveza que eu agradeço o Senhor por essa rica oportunidade de estar na tua presença, e nós dizemos graças a Deus. Amém? Chegamos ao termo dessa reunião, no nome de Jesus. Sexta-feira é o nosso último elo da campanha.